Então tá. Então, pessoal, vamos pegar hoje, tá, pessoal, o que a gente chama, né, de canção popular. A gente vai pegar hoje ah, alguma coisa aqui, Marina. Tá. Aí, olha só, a gente vai pegar canção popular, né, porque a gente tem que falar sobre aquele álbum Construção do Chico. Não sei se vocês já deram uma ouvida aí, tá? Tem que estar agora no HD de vocês, tem que estar no Spotify de vocês, tá? Porque, além disso, a gente está vendo agora um pouco também do caminho, assim, da música, tá? Eu não quero só falar só sobre o Chico, eu quero falar sobre, propriamente, a música popular brasileira, o que vai acontecendo nesse meio do caminho. Por quê, pessoal? Porque nesses últimos anos, eu estou falando já mais de 40 anos, tá? A música, ela acabou ingressando no mundo das questões. Antigamente, você sabe, né, se a gente pegar lá o trovadorismo em língua portuguesa, o trovadorismo era poesia, e o poeta se chamava trovador, poesia com acompanhamento musical. Então tinha um instrumento de sopro, de percussão, de cordas, não importa, tá? Depois, no próximo movimento, que foi o humanismo do Gil Vicente, tá? Eu terminei o Feliz Ano Velho? Terminei, né? Não terminei? Eu terminei? Eu acho que eu terminei, né, pessoal? Não? Ué, eu não falei ali daquele final ali dele, de aceitação, em que ele coloca os verbos na terceira pessoa? Terminei, né? Eu acho que sim. Não terminei. E termina exatamente, né, início de dezembro de 1980, tá, Giovana? É aquela parte ali que ele começa a dizer, né, que, enfim, não quer nem mais pensar se, enfim, naquela questão do suicídio, não sabe bem como é que vai ser o futuro dele, né? É que ele retoma o BIM lá, a batida, mas colocando os verbos na terceira pessoa, ou seja, uma espécie de aceitação agora de uma nova realidade, que inclusive é a mesma realidade de hoje, né? Passados 41 anos, é a mesma realidade dele, ele continua em cadeira de rodas, né? Enfim. Aliás, o ano passado, não sei se falei para vocês, né? O ano passado ele deu uma palestra e até assim, ele vai falando, ele vai se cansando com facilidade. Vocês imaginem, né? Terrível, né? A situação. Mas, de novo, ele se tornou um grande escritor daí, né? Naquela época, claro, ele está no calor da hora ali, recém-saído de uma grande crise na vida dele ali, né? De uma espécie de aceitação, ele escrevendo. Por isso que, na verdade, ali tem, às vezes, até assim, alguns trechos, sei lá, mal construídos até, né? Enfim. Então, eu tava falando aqui da música da canção popular, tá? E depois, quando vai para o humanismo do Gil Vicente, aquela poesia palaciana, a poesia ela faz uma separação. Ela não quer mais saber a partir de agora de instrumentos musicais com poesia. Poesia, poesia, música é música, tá? Ok. Só que vocês sabem todo o caminho da nossa, digamos, literatura. Então, se vocês olharem, toda a literatura ela teve um caminho muito acadêmico, rimada, metrificada. Só quem vai dar um tiro nisso aí, um basta nisso aí, foi a Semana de Arte Moderna, certo? Que vai reduzir a linguagem a uma linguagem bem simples, bem coloquial, usar temas do cotidiano, não quer saber de métrica nem de rima. E a poesia, ela começou muito formal e depois ela foi se adequando, né? Digamos, a nossa fala também. Só que a música, ela já começa no Brasil uma música muito simples, no sentido, né, de que, vamos falar de quê? De briga de marido e mulher. Então, a música começou mais simples. Só que depois da Semana de Arte Moderna, música e poesia estavam no mesmo patamar. E aí você sabe, né? Assim como vai ter poetas que não serão tão bons, nós vamos ter compositores muito bons. Então, entra na conta aí, por exemplo, um Chico Buarque, um Caetano, um Gil, um Noel Rosa. Então, uma galera que veio e conseguiu fazer letras que são poesia, a gente sabe disso, tá? Então, hoje em dia os vestibulares cobram tanto a música, a canção, quanto propriamente, né, o poema, tá? Claro, qual é a diferença? A gente vai ver agora, porque a URGS andou botando uma questãozinha, eu achei com um pouco de delay, tá? Mas veio. Qual é o pensamento da banca sobre o que seria a canção popular brasileira? Demorou um pouco a vir, mas veio, tá? E a gente consegue explorar o pensamento da banca nesse sentido, tá? É uma questão de 2018, pessoal. Só que, ó, já tinha nesse sentido, já tinha vindo uma leitura obrigatória que era aquele LP da Tropicário, Panis et Circenses, que mais?
Depois estava naquele do Elise Tom, e aí a URGS veio com uma questão que não era sobre a leitura obrigatória, mas sobre o pensamento da banca. Se eu pedir canção, o que, que eu espero, né? O Vinícius fazia ambos, realmente, ele foi um grande poeta e um grande compositor, e ele se filiou mais ali à bossa nova, tá? Então fazia muito sobre essa questão do belezas do Rio de Janeiro, basta lembrar naquela união que ele fez com Tom Jobim, e que criou a Garota de Ipanema, Chega de Saudade, várias músicas do cancioneiro aí do Vinícius. O Vinícius foi um grande compositor, essa é a verdade, tá? Então ele fez parceria com muita gente também, né, o Vinícius, essa é a verdade. Vocês vão ver também no álbum Construção, algumas questões envolvendo ali o Vinícius de Moraes, tá? Então, não sei se vocês já ouviram ou não o álbum Construção, e pessoal, claro, assim, ó, tem gente que vai ouvir e vai dizer, bah, não é minha praia, não é minha música. Só que assim, vamos pensar, pessoal, faz assim, 49 anos que tem este álbum é de 71, faz 49 anos, tá? Reparem que lá já existiu o rock and roll, já existiu o rock and roll. Mas reparem, a gente está em 71. O rock and roll, propriamente, ele vai mudar muito depois, ele vai ter várias caras. Vai ter punk, vai ter grunge, vai ter hard rock, vai ter 500 mil filiações, vai ter pop, né? Então, assim, ó, tem muita coisa que mudou, e vocês sabem disso, muitos ritmos que vão sendo incorporados à nossa música. Então, claro, né, que se eu pegar 50 anos atrás, muita coisa. Ó, só para dar um dado para vocês, não faz muito tempo, faz o quê? Uns 3, 4 anos, entrou um novo ritmo na nossa música popular brasileira chamado sofrência. É novo? Surgiu, tá? Surgiu, certo? Se vocês pegarem hoje a música sertaneja, ela já está o quê? Na quarta geração. Aquela primeira geração lá da música raiz, das pessoas que faziam vivendo. Depois teve aquela segunda geração de Zezé de Camargo e Luciano, e teve uma terceira geração sertaneja universitária, e hoje é uma geração que não propriamente vive esse mundo de fazenda, mas acopla, né, a questão de danças, mulheres, cerveja, uma coisa muito urbana, muito para consumo, né? Então, se a gente for olhar, a música ela foi passando por várias etapas. Aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos a música chamada nativista, tradicionalista, depois teve nos anos 90 a modernização, que foi a teen music com os tchês, tá? Então, se vocês olharem, teve o forró universitário, teve o samba é uma grande matriz porque o samba gerou o samba canção, gerou a bossa nova, gerou o pagode. Então, você sabe, né? Vai mudando isso aqui, a gente vai vendo quantos e quantos ritmos vão surgindo dentro da nossa questão aqui da música popular brasileira, tá? Claro que alguns, eles são capazes de nunca aparecer em vestibular, vocês sabem disso. Por quê? Porque vai buscar muito a letra, tá? A letra da canção. Por exemplo, caiu funk já no Enem, já caiu funk no Enem. Lembra daquela música, né, Som de Preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado? Falava sobre a questão de exclusão. Então ali o que fez o Enem? Opa, tem um conteúdo bom para abordar. Mas dificilmente, talvez, coloque, por exemplo, uma música hoje de sertanejo universitário, sei lá, um funk ostentação, uma jovem guarda. Então, muita coisa disso aí não entra. Por quê? Porque eles vão para cima das letras. E podem ver, às vezes, o Enem já é mais assim aberto totalmente. O Enem coloca artistas, bandas, muitas vezes desconhecidas, tá? Porque não interessa, ela tá em cima da canção. E já a URGS, ela tem mais esse paparico em cima dos grandes, dos canônicos. Não que na URGS não tenha caído já Jota Quest, por exemplo, já tenha caído Titãs, tá? Não tem problema nenhum, né? Desde que a letra seja essa letra boa de fazer questão. Aliás, uma letra caiu dos Titãs, aquela não dá para imaginar quando é cedo ou tarde para dizer adeus, para dizer jamais. Eu acho uma das questões mais lindas, mais bonitas da prova da URGS até hoje, tá? É só vocês colocarem, né, essa letra aqui, vocês vão ver uma questão da URGS muito linda, muito legal, tá? Bom, a poesia, ela nasce sendo poesia, sem problema nenhum. Agora, a canção, ela passa por um procedimento muitas vezes diferente. Tem músico que primeiro faz a canção, a harmonia, né, enfim, tá? Faz ali a música e depois coloca, joga uma letra. Tem gente que faz uma letra e depois joga a música, certo? Tem muito disso aí, então, na nossa música popular brasileira. Muitas vezes, o que surge primeiro é a música, não propriamente a letra, tá? Então, vou passar aqui, tá, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntem, tá?
Eu vou passar aqui a apresentação, vou comentando com vocês, tá? Então, assim, ó, falar do Chico Buarque, aí que tá, né, pessoal? Tirando, assim, ó, tem muita gente hoje, assim, o cara é de esquerda, o cara é isso, o cara é aquilo. Pessoal, tirando toda essa parte política, não se esqueçam, tá? O Chico Buarque, ele não é só um compositor, o Chico Buarque é um patrimônio cultural brasileiro, certo? Então, assim, ó, o cara é genial, não tenho o que falar, certo? Aí, é o seguinte, a gente não pode ficar nessa questão só, falar sobre isso, é política. A gente não está falando aqui do lado dele político, a gente está falando das canções dele, e se vocês pegarem os primeiros LPs dele de 65 até, vamos supor, 84, você sabe o caminho certinho, certinho do que foi o Brasil. Não precisa nem ter um livro de história ali, basta ouvir as canções do Chico Buarque, tá? Ele acompanha toda a trajetória da ditadura popular, da ditadura militar brasileira, até porque a ditadura surge em 64 e o Chico surge na música em 65. Então ele surge no palco da ditadura já. Ele vai enfrentar todos os problemas possíveis, tá? Vai fazer exílio, vai ser censurado, letras cortadas, tudo que vocês imaginarem, ele vai sofrer. Vai driblar a censura, vai ser criativo nesse sentido, tudo que vocês imaginarem, tá? Então ele é um patrimônio cultural brasileiro. Mesmo se gostar ou não gostar, vocês devem saber, pessoal, tá? Porque quando a gente fala de música, aí entra um detalhe importante, tá? Quando a gente fala de música, a gente fala de gostos, certo? Eu vou dizer para vocês, tem vários tipos de música que eu não gosto, tá? Mas eu respeito, eu analiso, eu vou a fundo, eu tenho uma bibliografia de música gigantesca, inclusive lá no canal eu vou colocar as polêmicas todas envolvendo Noel Rosa versus Wilson Batista, estou fazendo, quem me acompanha no canal sabe que eu boto várias vezes momentos de música, não de artistas que eu gosto e curto, mas eu conheço, tá? Conheço e respeito, tá? Então, muitas vezes, quando aparecem essas questões sobre canção, pessoal, deixem de lado, por exemplo, assim, aquela questão gosto, não gosto, mas tentem acoplar como conhecimento para vocês, tá? Isso é importante. Isso serve para a vida de vocês, né? Quantas matérias aqui vocês estão aprendendo, por exemplo, eu sou dizer, mas isso aqui não vai servir para minha carreira, porque não tem nada a ver, né? Sei lá, vou fazer letras, estou estudando matemática, estou fazendo matemática e estou, sei lá, vendo, né? Então, mas o conhecimento, pessoal, ele é abrangente, vocês sabem disso, né? Então, o conhecimento sempre acoplem isso para vocês, para a vida de vocês. Então, olha só, aqui eu marquei só um começo, tá, da vida do Chico Buarque. Hoje ele está com 76 anos, tá? Tá vivo o Chico Buarque. Nasceu em 4. Ele foi filho de intelectuais, é bom vocês entenderem isso, tá? Ele foi filho de intelectuais, que foi o Sérgio Buarque de Holanda, tá? E o Sérgio Buarque de Holanda, pessoal, não confundam com o Aurélio Buarque de Holanda do dicionário, tá? O pai dele foi Sérgio Buarque de Holanda. Todos os professores de história leram e acabam trabalhando o livro clássico chamado Raízes do Brasil, que é do Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque foi um tremendo intelectual brasileiro. O Sérgio Buarque esteve naquela questão toda da Semana de Arte Moderna, só que ele não estava em São Paulo, ele era do Grupo do Rio, tá? Então ele era do Grupo do Rio. Ele foi casado com a Maria Amélia Cesáurea Alvim, os dois já estão falecidos, tá? Ela era pianista, ela colaborava intelectualmente na obra do marido, certo? Então, olha só, se perguntarem para você o seguinte, o Chico nasceu em ambiente letrado? Sim, extremamente letrado. Bem, podemos dizer até assim, bem de vida, bem de grana? Sim, ambiente letrado e vamos supor uma classe alta, tá? Só para ter uma ideia, o pai do Chico, o Sérgio Buarque, ele foi lecionar lá na Universidade da Itália, certo? Então, com 9 anos, o Chico Buarque foi para a Itália, tá? E quando ele foi para a Itália, entendo, ele sabia língua portuguesa, pais intelectuais. O Chico Buarque, lá na Itália, ele tem aula num colégio americano. Então, o Chico Buarque, cedo, sabe língua portuguesa, italiano e inglês. Isso é importante porque depois, sabe, no exílio dele, ele vai optar por ir para onde? Para a Itália. Porque ele sabia italiano, achava que poderia fazer uma segunda carreira lá, a música, aquela banda tinha estourado lá. Então, ele não foi para Londres, por exemplo, como foi o Caetano e o Gil, não foi para o Chile, como foi o Geraldo Vandré. Ele preferiu ir para a Itália, certo? Bom, aí ele tentou esse início de fazer um curso de arquitetura e urbanismo na USP, tá? Ele chega a fazer 2 anos, só que aí ele acaba parando o curso, por quê? Porque a música, a cena musical começa a entrar na vida dele,
certo? Vocês viram propriamente isso do Marcelo Rubens Paiva, né? Aquela ideia, assim, de que às vezes tu engata uma música, fatura alguma coisa de festival, quando tu vê, tu tá ali. E tu começa a ver, opa, eu tenho potencial para cá, sei compor, sei tocar, por que não? Tá? Só que o Chico Buarque não queria ser cantor. Entra um detalhe aí, tá, pessoal? Ele não queria ser cantor. O Chico Buarque, ele queria ser, na verdade, tá? Um escritor. Ele amava Guimarães Rosa, ele adorava esse tipo de literatura. Não que não vai vir a ser, tá? Ele foi um grande escritor também, fez Roda Viva, Gota d'Água, que já foi leitura obrigatória da URGS, o Fazenda Modelo, que é da Federal de Santa Catarina, enfim, fez várias obras, tá? E várias obras premiadas. Só que se hoje a gente colocar na balança, o Chico, ele é um escritor, ok, só que ele é mais conhecido como compositor. Você sabe muito bem aquela balança em que pesa, né? O que é mais forte na obra dele? Ele é um compositor e vai entrar para sempre na história do Brasil como grande compositor aqui, tá? Bom, o que mais? Pessoal, em 1º de abril de 64, vocês têm instaurado aqui no Brasil um golpe, que é o golpe militar, nós temos instaurado a ditadura militar, ok? Muito bem. Para isso, entendam, a partir de agora, a gente vai começar a entrar num caminho mais tortuoso. Claro que esse caminho vai ficando cada vez mais agressivo, tá? Porque depois a gente estoura lá 13 de dezembro de 68 com a AI-5, e aí a coisa aperta para todos os grandes intelectuais que faziam o que a gente chama de a obra engajada, tá? Quem está lendo As Meninas da Lígia Fagundes Telles está encontrando aqui a Lia, né? Dentro deste mundo, o mundo mais engajado. Lembrando que As Meninas é de 73, mas ela está reportando ali para 69, 70, tá? Assim, ó, é importante você saber essa questão aqui quando o professor de história falar sobre a ditadura, por quê? Porque a URGS estabeleceu algumas obras que estão dentro desse movimento, desse período aqui do Brasil, tá? Na verdade, Luísa, sabe como é que deixaram as meninas passar? Porque o censor leu até a página 40 e não gostou do livro, achou um livro infantilizado, com um título despretensioso chamado As Meninas, e mal sabia ele que páginas adiante ia ter uma cena descrita de uma tortura pela primeira vez na história. Então passou por isso, tá? Então, porque os censores eles eram totalmente despreparados, essa é a verdade. A gente vai ver um pouquinho dos censores aqui, tá? Então, vamos lá. Bom, e aí vocês estão vendo uma fotinho ali, né, da direita ali, que é do João Gilberto. Pessoal, o João Gilberto, ele vai revolucionar a música brasileira, tá? Por quê? Porque ele vai pegar o samba, a batida do samba, e vai misturar, você já deve ter ouvido falar isso, né, com o jazz americano. E, pessoal, não sei se vocês já viram bandas de jazz, tá? Não sei se vocês já viram, né? Tem até um filme chamado, deixa eu me lembrar, de um cara que suga o baterista, assim, né? Whiplash. Vocês já viram esse filme Whiplash, tá? Quer dizer, pô, assistir a um show de jazz, tu vai assistir os músicos que são tops de linha, tá? Eu vou dizer para vocês, né? Eu tenho, não sei se você sabe, eu tenho uma banda com o Gui, com o Digão, né? E eu toco teclado, mas eu toco bem pouquinho. Se alguém me convidasse para subir num palco de jazz, eu dizia assim, não, de jeito nenhum, não é a minha praia, por favor, né? Jazz, pessoal, só para ter uma ideia, jazz chega a ter um momento de solo para cada músico. Os caras tocam muito, tá? E toda essa complexidade que vem da harmonia vai ser acoplada a partir de agora na bossa nova. A bossa nova acopla essa questão, né, de uma harmonia gigantesca com a batida do samba. Só para ter uma ideia, se a gente faz hoje, vamos pensar assim, músicas com 3 acordes, olha essa música que estourou aí no Rio Grande do Sul, né, por causa de pessoal propagandeando do Fundo da Grota. O Fundo da Grota tem 2 acordes, pessoal, 2 acordes, tá? Agora, se vocês olhar o rock and roll mais clássico, 3 acordes, a gente sabe disso, né? Agora, se vocês olharem ali, a bossa nova chega a despejar, sei lá, 30 notas, em cada sílaba eles colocam uma nota. Pessoal, a harmonia é extremamente complexa. Só que a letra não. Aí que tá, a letra não. A bossa nova nasce olhando para as belezas do Rio de Janeiro, olhando para a natureza, para o mar, olhando para a garota de Ipanema, olhando para a biquíni, olhando para as coisas mais, né, naturais, assim, bonitas. Por isso que muitos vão dizer que a bossa nova era alienada. Por isso que a bossa nova, desculpe o termo, mas não vai feder nem cheirar contra, por exemplo, uma censura militar, uma ditadura. Por isso que a Jovem Guarda, que falava de carrões, de jaquetas, de ostentação, de meu carro é vermelho, não uso espelho para me pentear,
Por que a Jovem Guarda passa batido pela ditadura? Porque era música comercial, não tem problema nenhum, certo? Não tem problema nenhum. Agora, quem é que vai, na verdade, fazer a coisa acontecer, a música vai ter o poder de ser censurada, é quem vai trazer essa MPB com letras que vão contextualizar o momento histórico, vão contestar esse poder estabelecido fortemente pela ditadura, tá? E vai ser, digamos, mais direto. Então, aí que começam os problemas, tá? Agora, se vocês perguntarem para mim, tá, Sorma, tu gosta de música que a letra seja alienada? Eu vou dizer para você, sim, adoro, sem problema nenhum. Porque quando eu ouço música, eu não penso só na letra também, eu penso na construção dela, sem problema nenhum. Por que vocês acham, por exemplo, né, que um funk chama muita gente, um sertanejo universitário? Porque às vezes não é nem a questão da letra, mas é um ritmo de dançar, é um ritmo de consumir, né? Então, são outras questões. Por isso que eu falei para vocês, quando a gente olha a canção popular, muita coisa entra em jogo, pessoal, tá? Não dá para ser só aquele chato assim, ó, eu só ouço música, se a música tiver uma letra legal e tudo mais. Isso tu vai começar a restringir muito a música, tá? Porque, vocês sabem, tem música com letra boa e harmonia boa, tem música com letra ruim e harmonia boa, música com letra boa e harmonia ruim, tá? Então, vai acontecer de tudo. Por isso que a gente entra num mundo que eu costumo dizer que a gente anda pisando em ovos quando a gente fala de música, pessoal, tá? Porque cada um tem o seu gosto, cada um tem a sua trilha sonora da sua vida, o seu HD completo com as suas músicas de infância, músicas que tocam, músicas novas, sem problema nenhum quanto a isso aí, tá? Quantas músicas, por exemplo, eu já tentei cantar em inglês e tudo mais e curti que eu nem sei a letra, nem sei, tá? Não sei se ela é engajada, se não é engajada, ou seja, então acontece muito desse momento da canção popular, tá? Para nós, no vestibular, vocês entendam, entram músicas de canção brasileira, porque eles não querem nem traduzir, eles querem basicamente, né, trazer a letra da sua confecção primitiva, que é a língua portuguesa, certo? Então, assim, pessoal, estou dando um apanhado no primeiro, porque eu falei para vocês, é um tema que dá muita discussão, dá muita discussão. Ah, por que botaram uma música desse artista, não sei o quê? Pensem, eles vão botar, se a letra tiver ok para fazer uma questão legal, vai acontecer e não tem o que discutir, tá? Deixa eu passar aqui para vocês. Então, se estabelece uma censura no Brasil, tá, pessoal? Só que essa censura aqui é uma censura não tanto branda, tá? Para música a gente vai ver, certo? Agora, aqui que tá, ó, aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Olha o que a URGS botou, tá? 2018, sobre o gênero canção popular brasileira, conforme vem sendo proposto nas leituras obrigatórias do concurso vestibular. Então, entendam, isso é importante para nós hoje, porque apesar, como eu falei, veio com uma questão com um delay, com um pouquinho de atraso, mas a URGS se posicionou. Qual é o meu ponto de vista sobre canção? Assinale com verdadeiro ou falso. Eu já botei o gabarito para a gente pensar já. Ó. A letra da canção pode ser, só pode, olha aquele só ali. A letra da canção só pode ser analisada em sua complexidade se aproximar da poesia clássica, já que a melodia é aspecto acessório na composição do gênero canção popular. Vocês estão vendo que tem dois grandes erros aqui. Ela não pode ser analisada em sua complexidade só se eu aproximar da poesia clássica. Negativo. E a melodia não é aspecto acessório, porque ela é canção, tá? Alguns chegam a dizer o seguinte, o que é canção? Canção seria a harmonia, né, todo o arranjo musical, a letra e algo que dure mais ou menos 3 minutos e meio, com, vocês sabem, com algumas exceções, tá? Se eu largar Faroeste Caboclo aqui do Legião Urbana, a gente termina a aula e não termina a música, tá? Larga, sei lá, November Rain do Guns também, a gente vai longe, tá? Então, vocês sabem que algumas escapam desta categoria, tá? Muito bem. A canção assemelhada ao teatro é gênero de performance. Olha que legal isso aí, turma, tá? Assim como o teatro é palco, é apresentação, é ação, eu sou o telespectador, na verdade o espectador, eu estou olhando para aquilo ali, eu estou vendo que é um gênero de performance. A música também. Você sabe muito bem que às vezes eu vou olhar um clipe, tá lá a banda toda, mesmo que seja um clipe, tá lá, é um gênero de performance. Se eu for ver ao vivo, é gênero de performance, tá? O que diferencia de outros gêneros literários, como o romance ou o conto, que não são gêneros de performance. Eu leio e ponto final. A canção define-se pela articulação entre letra, melodia, harmonia e acompanhamento rítmico,
sendo a indissociabilidade, ou seja, eles têm que estar unidos, né, entre texto e música, uma das potências do gênero, o que marca exatamente o que é a canção, este arranjo mais uma letra. E, de novo, né, eu que digo isso, que dure mais ou menos 3 minutos e meio, conforme era basicamente o que a rádio pedia, tá? E o que se convencionou colocar. A canção, e olha só, a canção, na experiência brasileira, tem papel fundamental na formação das sensibilidades, visto que é gênero com circulação tanto em ambientes letrados como não letrados, e é uma verdade, né? A música ela tem essa capacidade de penetrar. Quem nunca, por exemplo, olha só, quem nunca passou pela situação de não ver novela, mas tu saber as trilhas sonoras da novela, por quê? Porque volta e meia tem alguém ligado com ela ali e alguém está colocando aquela música. Ou seja, bate, martela, martela, martela e fica na nossa mente. E às vezes a gente não vê, a gente não conhece nem quem é o artista, mas a gente sabe de cor e salteado, porque música tem esse efeito de grudar no ouvido, pessoal, tá? Por isso que vocês devem ouvir o álbum do Chico Buarque para gravar. Bom, pessoal, a gente vai entrar em 65 aqui, um ano 65, ele é importante, porque a gente vai ter agora o primeiro festival de música da TV brasileira, feito pela TV Excelsior, tá? E aí, sabe quem é que ganha? Uma gaúcha, que não mora muito longe de onde eu estou, ela é do IAPI, tá? Uma gaúcha chamada Elis Regina. Não sei se vocês já ouviram alguma coisa da Elis Regina, ó, fiquem sabendo, uma voz do caramba, tá? Vozeirão mesmo, tá? Então ela sai daqui com 4 álbuns já, aliás, se vocês olharem, esses álbuns são difíceis de achar, caríssimos, os 4 primeiros álbuns da Elis Regina, só que ela sai daqui com aquela cara assim, como é que eu posso dizer para vocês, né? Uma cara fake. Por quê? Porque não era aquilo que ela queria cantar. Sabe quando um empresário te pega e diz o seguinte, olha, Elis, tu tem uma voz muito boa, tá? O seguinte, a Celi Campelo tá explodindo no Brasil. A Celi Campelo, que é a namoradinha do Brasil, com biquíni de bolinha amarelinha, o tomo banho de lua, certo? Ela tá estourando no Brasil, estúpido cupido, ela tá estourando no Brasil. Quem sabe a gente faz, então, uma rivalidade com ela. Vamos te criar como uma segunda Celi Campelo. E vão gravando na voz dela, ela é só um objeto. A Elis é só um objeto. E vão levando ela para estúdio, vão gravando aqueles rockinhos de versões. Só versão. Você sabe o que é versão? Versão de uma música. Se vocês conhecem o cantor latino, vocês sabem bem o que é uma versão, tá? Versão é quando a letra é a música explodiu, vamos supor, em língua estrangeira, né? Vamos supor, língua inglesa, e eu consigo os direitos daquela música, tá? Só que eu faço uma versão em língua portuguesa. E essa versão em língua portuguesa, ela não precisa bater com o original. Basta bater as sílabas, fazer o mesmo som, mas se, por exemplo, a música fala sobre carro, eu posso transformar para falar sobre uma casa. Como, por exemplo, lá o Erasmo Carlos pegou a música Splish Splash, que era o barulho de um peixe na água, Splish Splash, transformou num beijo roubado no cinema, tá? Isso é versão. Isso não é tradução, isso é uma versão, tá? Quem conhece o latino sabe o que eu estou falando. Ele é o campeão de fazer versões, tá? Então, o que acontece? Eles pegaram a Elis pela mão, que tinha um vozeirão, largaram o estúdio e disseram, Elis, canta isso aqui. Eu estou mandando tu cantar isso aqui porque é isso que a gente quer. É isso que o mercado quer. A gente quer te fazer uma rival da Celi Campelo. Mas entenda, não era a praia da Elis. A Elis não queria saber disso aí. Mas ela chega no Rio de Janeiro com 19 anos, com 4 álbuns, ela tem aqueles 4 álbuns, só que ela conhece a Bossa Nova e aí, meu velho, aí muda o papo. E ela é legal, né, que isso tá até no filme Elis, não sei se vocês chegaram a ver o filme Elis, aí Elis chega para ver quem é que é tipo a cantora top ali, e é a Nara Leão. E ela vai ver a apresentação da Nara Leão, e ela diz, a Nara Leão é uma voz muito bonita, né, mas comparado com a a Elis era fora, era a curva, né, fora da estrada. E aí é o seguinte, a própria Elis Regina diz, meu Deus do céu, se isso aqui é a maior cantora do Brasil, não tem como eu não estourar no Brasil, tá? E realmente ela migra para uma bossa nova, só que a Elis tinha algumas coisas que não combinavam muito com a bossa nova. Vocês já viram o João Gilberto cantando e sabem qual é o conceito muito de bossa nova, já viram Vinícius de Moraes, é banquinho e violão, é música de dentista, é música de consultório médico, é música de elevador. Aliás, não sei se vocês sabem, né? Garota de Ipanema é música de elevador nos Estados Unidos. Frank Sinatra gravou. É a música brasileira mais conhecida lá fora, tá? Então,
Se vocês estiverem perdidos, puxa a Garota de Ipanema e não tem erro. Então, o que acontece, né? A Elis começa a ver que esta música, e vocês já viram cantores de bossa nova cantando, não tem aqueles rasgos no refrão. Chega no refrão e tu esgualepeia a voz lá em cima. Não, é tudo mesmo, né? Tudo naquela linha. E a Elis quebrava esses parâmetros. A Elis aprendeu a mexer os braços com um cantor lá, que era o Lenny Dale, e aí vão chamar ela de Eliscóptera, Hélice Regina, que ela mexe muito os braços. Então a Elis, ela começou a modificar, ela tem uma presença de palco gigantesca, que não combinava com o pessoal da Bossa Nova, tá? E mais, ela vinha com aquele vozeirão quebrando todos os parâmetros, assim, daquela música mais, né, da Bossa Nova. Então ela vai se desprendendo também da Bossa Nova. Ela se casou, não sei se você sabe, né, com o Ronaldo Bosco, o primeiro casamento, que era um dos figurões também da Bossa Nova, vai ter complicação com ele, vai ser um casamento terrível, porque ele era o bonitão, o garanhão da época, traía ela com tudo quanto é mulher ali, o Ronaldo Bosco, né? Bom, depois ela se sossega um pouco, né, que ela se casa com César Camargo Mariano, aquele grande pianista também, que não dura muito, muito também, né, enfim, né, depois a gente sabe o que aconteceu com a Elis, né, a Elis, ela acaba provocando, de certo modo, assim, uma morte. Ela tinha 3 filhos, ela misturou cinzano com cocaína, diluiu, o corpo não aguentou, e foi terrível, né, a morte dela. Mas a Elis, com 36 anos, a Elis, ela pega e assombra nos anos 65. Ela chega em 64 com 19 anos e em 65 muda, acha a praia dela e, turma, o que ela faz? Tem o primeiro festival de música da TV Celso. Quem fatura é a Elis. A Elis nunca compôs. A Elis só pegava a música dos outros, né? Ela interpretava. Então ela ganhou com Arrastão. E o segundo lugar, se vocês estiverem olhando ali, é a Elisete Cardoso. A Elisete Cardoso também é maravilhosa na voz, né? Ganhou o segundo lugar. E essas duas meninas aqui, tanto a Elis Regina quanto a Elisete Cardoso, elas são contratadas pela TV Record para apresentar programas. A Elis vai apresentar o Fino da Bossa em 65. A Elisete vai apresentar o Boa Saudade, tipo da velha guarda. Então, a Rede Record não tinha ainda aquele conceito de novela. Depois dos anos 70, meu Deus do céu, é novela em tudo quanto é o horário, meu Deus do céu, né? Agora, naquela época, pessoal, é programa de música todo santo dia. Todo santo dia a Record tem um programa de música. A Record era a grande emissora. Depois surge a Globo em 65, vai colando na Record, imitando a Record e vai se transformar em maior que a Record. Mas tinha Excelsior, tinha Tupi, que eram um pouco menores. A grande TV da época era, sim, a TV Record, tá? E onde é que está o Chico aí, pessoal? O Chico surge, tá? O Chico surge nesse momento em 65, só para você ter uma ideia, tá? Com este álbum aqui, não sei se vocês conseguem ver, tá? É um álbum pequeno com 2 músicas só, um EP, como chamavam a época, tá? E ele botou essas 2 músicas para concorrer a Pedro Pedreiro, totalmente em cima daquela questão Guimarães Rosa, e Sonho de um Carnaval, inclusive ela é defendida pelo Geraldo Vandré. Não vai muito longe, mas assim, ó, aconteceu. Chico Buarque começou a botar sua cara a partir de agora na música popular brasileira. Então, estão entendendo porque ele vai largar o curso de arquitetura e urbanismo? Porque agora ele vê que, sim, eu tenho potencial. Porque existem esses festivais de música que revelam que são uma vitrine gigantesca. Tu tá aparecendo ali para todo o Brasil agora, a audiência é gigantesca, e tu pode, a partir dali, gravar a música, vender teu álbum e viver disso aí. E tem um detalhe, né, pessoal? Vocês vão ter que sempre lembrar. O Chico tinha uma vantagem muito grande sobre muitos artistas. O Chico escrevia a letra e cantava a própria letra. Apesar de não gostar muito no início da voz dele, né, ele escrevia e cantava. Ou seja, 100% é dele. A Elis Regina chega uma hora que ela se queixa. Pô, eu canto, mas chega no final do show, tipo, 25% vai para os compositores, aquela coisa, porque ela não compunha, mas ela se cercou de grandes compositores, tá? Na época em que compositor tinha valor. Hoje em dia vem uma música, a gente pensa que é da banda, e muita gente vai ver, não é nem da banda, é de um compositor, ou, enfim, de outro específico, né? Muito bem. Então, nascimento do Chico para a música em 65, em plena ditadura militar, pessoal. Tá? Aqui vem o Fino da Bossa, Elis Regina junto com o Jair Rodrigues, é uma audiência muito grande também, tá? E aqui, pessoal, vocês vão ter a primeira música do Chico Buarque censurada, chama-se Tamandaré. Então, vocês já vão ter aqui, ó, a censura batendo no Chico Buarque, já é a primeira, tá? É a primeira. Isso depois vai ser algo conhecido. Se a gente puxar lá para 72,
Quando o Chico diz que a cada 3 músicas que ele faz, 2 são censuradas e uma é recortada e picoteada, vocês entendam, tá? Aqui, como é que funciona a censura? Não existe a censura prévia. Depois do AI-5 vai ser estabelecida a censura prévia. Ou seja, depois de 68, se eu, pelas tantas, depois do AI-5, né? Se eu tiver que lançar um álbum, eu tenho que largar na mão dos censores todas as letras. Eles vão ler, vão analisar, e depois vão dizer quais são censuradas, se o disco passa, se o disco não passa e tudo mais, tá? Estão entendendo? Agora não tem censura prévia. Mas como é que acontece essa censura? Se eu me sentir prejudicado, lesado, eu posso acionar a polícia e dizer, olha... E o que acontece? A Marinha fica indignada com o Chico, porque o Chico fez uma letra sobre o Marquês do Tamandaré, tá? E o Marquês do Tamandaré, vocês estão vendo, ele era na cédula de um cruzeiro. Só que a letra da música está falando sobre o quê? O Chico está dizendo sobre a desvalorização do dinheiro brasileiro. E tá falando sobre isso aí, né? Olha ali o que ele diz, né? Seu Marquês, seu almirante, do semblante meio contrariado, que fazes aí parado no meio dessa nota de um cruzeiro rasgado? E a Marinha achou, olha, como o Tamandaré era o patrono da Marinha, a Marinha diz, olha, ele está desrespeitando a Marinha. Então censurem essa música. E a música foi censurada. Mas entenda, né? Alguém tem que se sentir ofendido para ir requerer exatamente essa censura. Depois de 68, é censura prévia. E aí a gente começa aqueles golpes famosos, né, de tentar ludibriar os censores. Porque, pessoal, os censores, eles não eram gente de grande arte. Os censores, eles não tinham uma obra lançada, não tinham, por exemplo, um curso, uma formação específica em história da arte ou em arte. Então entendam, eu estou dando arte na mão de quem não sabe o que é arte. Eram ex-jogadores de futebol, eram funcionários públicos, tá? Enfim, essa galera que pegava aquele, né, aquele nicho específico e virava censor, tá? Ou seja, qual é a tua formação em arte? Não tenho, mas eu me sinto capaz de ler e de entender. Mentira, tu não tem capacidade de entender uma metáfora, tanto é que eles vão abusar das metáforas. Ó, tu tá me driblando, me tirando porque eu tô sendo direto, denotativo, eu vou começar a usar um recurso, o recurso do implícito, o recurso do subterfúgio de usar uma frase no sentido conotativo, figurado, a metáfora ao meu lado, certo? Muito bem. Pessoal, esse segundo festival de música da Rede Record, ele é muito legal, tá? Vocês um dia também, se puderem, a oportunidade de ver no YouTube, tem todos esses, né, festivais aqui, tá? E o que que aconteceu? Aconteceu o seguinte, o Chico Buarque, ele vai lançar uma música que mata a pau. Vocês sabem qual é a música? A banda. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor, certo? Muito bem. A música é linda. Só que ela está competindo com outra música linda, que é a música chamada Disparada, do Theo Barros e do Geraldo Vandré, que o Jair Rodrigues interpreta de uma forma maravilhosa. O pessoal está chorando na interpretação dele, tá? Bom, o que acontece? As duas músicas vão indo, vão passando pelas eliminatórias e já fica aquele murmurinho. A final entre a banda e a Disparada. E aí o pessoal que estava com as outras músicas se sente até assim, né? Pô, já sabemos a final. Qual vai ser a final, tá? A final vai ser exatamente, né? Sabe aquelas coisas de futebol também? Já sei até como vai ser a final, sabe? Era a banda e a Disparada. Na rua só se falava nisso, na banda e na Disparada. Só que aconteceu. Tinha o jurado. Tinha os 14 jurados ali, né? Não, 12 jurados, tá? 12 jurados. E aí, pessoal, vai acontecer um fato famoso que não sei se vocês sabem, foi revelado há pouco tempo agora num livro chamado A Era dos Festivais. O que que foi revelado, na verdade, tá? O Chico Buarque, esse primeiro lugar foi dividido, tá? As duas músicas ganharam o primeiro lugar. Se tá, então foi dividido? Foi dividido. Mas o que aconteceu? O Chico Buarque, vocês podem olhar no vídeo, o Jair Rodrigues entra ali, canta a banda junto ali e tal, naquela alegria, né? Enfim, e o Chico Buarque se emocionando com aquela música chamada Disparada. Então, o que acontece? O público está muito em cima, né? Opa, qual vai ser isso aí? E o Chico Buarque entra nos bastidores e diz, pessoal, eu não aceito tirar o primeiro lugar. Eu não sei se eu vou ser o primeiro lugar, mas se eu for o primeiro lugar, eu não vou aceitar, tá? Porque Disparada é uma música gigante. O público tá chorando. E aí, o que vai acontecer é que, na verdade, pessoal, os jurados se reúnem, e já estava decidido, os jurados se reúnem e acabam dizendo, então tá, vamos fazer o seguinte, vamos dividir o primeiro lugar.
tá? E o primeiro lugar é dividido. Só que aí que eu digo para vocês, não faz muito tempo, num livro chamado A Era dos Festivais, do Zusa Homem de Melo, tá? Eu até tenho esse livro ali. O Zusa Homem de Melo revela que, dentro dos jurados, foi 7-5 para o Chico. O Chico oficialmente ganharia aquele concurso. E ele só não ganhou porque ele foi lá e disse, eu não aceito, eu não sei nem se eu vou ganhar. Agora, se eu ganhar, eu não vou aceitar. E eles decidem, tá, e se a gente der o primeiro lugar dividido, aí sim. Aí eu até aceito, tá? Então, pessoal, houve isso que aconteceu aqui, tá? Então, o segundo festival de música teve a banda, olha só que música bonita, tá? E aí vocês vão dizer assim, o senhor tem a ver com a ditadura? Olhem a letra, tá? Eu estava à toa na vida, certo? Em pensamentos, perdido em pensamentos, né? Me fechado ali comigo. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor. Então, o que acontece? Imaginem vocês estão ali absortos em pensamento, o amor de vocês chega assim, amor, olha lá o que está passando, uma banda. E sabe o que ela está cantando? Cantando coisas de amor. E o que isso tem a ver com a questão ditatorial? Será que a gente está vivendo amor nessa época? Tá? Olhem bem o que ele vai dizer. A minha gente sofrida despediu-se da dor para ver a banda passar cantando coisas de amor. Sabe aquele momento de fuga, de escapismo, que a partir de agora deixo os meus problemas longe, mas consigo ver uma coisa simples como uma banda tocando algo, pessoal, que está na música, no poema, algo universal, que é falar de amor. Pô, amor é algo inédito? Não, é algo mais banal que tem falar de amor, tanto na música quanto na poesia. Todos os movimentos colocaram sobre. Mas reparem que aquele momento meu, que eu consigo escapar, sabe quando tá tudo muito nebuloso, cinzento, a coisa não tá legal, e tu escapa para aquele momento bonito. Todo mundo para ver a banda passar, mas a banda não passa apenas, a banda passa e canta coisas de amor, tá? Bom, aí vem disparada, repare disparada. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Então, de antemão, já tem aquela questão muito da função, tá? Que vocês sabem, apelativa ou conativa, em que a letra joga para o interlocutor dizendo, prepara o teu coração. Eu vou dizer, mas por que eu vou preparar meu coração? Para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, uma vez. Eu venho lá do sertão, duas vezes. Eu venho lá do sertão, três vezes. Reparem a ênfase. Três vezes ele diz, eu venho lá do sertão. Ou seja, eu não sou o guri da cidade. Eu não sou de apartamento, eu venho lá do sertão. E vocês vão lembrar o que acontecia no sertão, pessoal, tá? Vidas secas, morte. O 15, morte, morte e vida severina, morte. Como é que é a vida do sertão? Aquele realismo, aquelas condições climáticas adversas, muita migração, muito escapismo, muita morte, tá? Reparem, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Posso não lhe agradar. Por que eu posso não agradar se eu sou do sertão? Porque eu aprendi a dizer não e ver a morte sem chorar. Pessoal, olha só que frase forte, e ver a morte sem chorar. Porque a morte lá acontece tamanha, como vocês viram no Morte e Vida Severina, que as pessoas ficam até mais frias quanto à morte, o que não é uma coisa do mundo urbano, que tem mais recursos, que tem mais medicina, certo? Que sempre foi assim o chão das novidades, tá? Então é uma música que tu tá dentro do mundo urbano, falando sobre um mundo diferente que é o mundo do sertão, tá? E por que que o Chico Buarque adorou o pessoal? Porque o Chico Buarque, repare, ele já fez este álbum aqui, ó, que ele fez a trilha de Morte e Vida Severina, tá? Ele fez a trilha sonora do Morte e Vida Severina, que é sertão, em que aparece morte, 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 morte e depois uma vida. Então, ele tá sabendo como é que funciona aqui a coisa, tá? Então a letra, os dois são fenomenais. Eu digo para vocês, se vocês ouvirem, de novo, despidos de qualquer pensamento sobre se tem guitarra, não tem guitarra, se tem baixo, se tem isso, despidos de qualquer coisa, porque a música daquela época a banda é uma marchinha, tá? A disparada é uma toada, tocada ao violão ali. Então, se vocês se despirem de todo e qualquer preconceito sobre música ou sobre instrumentos musicais e pararem para ver Nária Leão e Chico Buarque cantando a banda e depois o Jair Rodrigues cantando disparada, vocês podem ter certeza, vocês vão ficar assim, pô, que letras marcantes e que difícil é dizer quem é que foi o primeiro lugar, tá? Então, primeiro lugar dividido. E aí eu pergunto para vocês, né, pessoal? Bom, agora a gente tem um primeiro lugar dividido, tá? Chico Buarque ganhou o primeiro lugar. Quando é que ele surge para a música? É 65. 66 ele já está no topo, primeiro lugar. E olha o álbum que surge. Vocês já viram esse álbum aqui, né? A foto dele, tá? Turma, um álbum com uma capa que é um meme.
uma capa que eu acho que vocês até já ouviram em tudo quanto é lugar aparece, na capa, o lado dele triste, o lado dele sorrindo, e o LP, vocês estão vendo, né, ele era tipo 30 e poucos por 30 e poucos, ele era quase um quadro. Tem gente hoje que vende, inclusive, quadro de capas de disco. Depois do CD vem, o CD é um quarto disso aqui. O CD diminui um monte, tá? Mas isso aqui é quase como uma obra-prima, tá? Ó, então vinha atrás ali a questão das letras, das músicas e tudo mais, tá? Então vocês têm aqui o álbum, na verdade, que era o vinil, né? O vinil. Bom, então o primeiro álbum sai, tá? O primeiro álbum saiu, então, né? Agora com 12 músicas, tá? Que é o Chico Buarque, volume 1. E aí depois ele vai também fazer o Chico Buarque, volume 2. E aí a capa já não é tão legal, tá? A capa já fica meio, aqui, a capa meio fora do esquadro, né? A gente entende, né? Então aqui uma capinha já meio ruinzinha, certo? Mas reparem, ele está agora em 67, ele está fazendo o quê? Um segundo álbum, tá? Já tem o show dele. E aí ele vai sentir agora na pele, mais uma vez, pessoal, a música ser censurada. Que música ele fez? Ano Novo. Olha o que diz a música. O rei chegou e já mandou tocar os sinos na cidade inteira. É para cantar os hinos, hastear bandeiras? E eu, que sou menino muito obediente, estava indiferente. Logo me comovo para ficar contente porque é ano novo. E eu pergunto para vocês, mais adiante chegam para os censores e dizem, vem cá, vocês não se ligaram que nesse ano novo o rei chegou, é o presidente, já mandou, é a ditadura que está mandando, ó, cantar hinos, hastear bandeira, esse nacionalismo e tudo mais, né? Vocês não se ligaram nisso? E aí a música é proibida de ser executada. Tá? Estão vendo como não tem a censura prévia? Ela passou, mas depois pode vir alguém e dizer, olha, aquela música ali tá fazendo referência à ditadura. É melhor a gente tirar do mapa. É melhor brasileiro não cantar e nem ouvir. Tá? Muito bem. Continuando então aqui, pessoal, tá? A gente está em 67, e aí acontece algo que é meio assim estranho na história da nossa música, tá? Porque o que acontece é o seguinte, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar da passeata contra a guitarra. Pasmem, aconteceu isso no Brasil, a passeata contra a guitarra, tá? Então isso aconteceu em 67, esse momento um tanto estranho assim, né, acontecendo. Porque assim, ó, 65 surgiu o fino da bossa, Jair Rodrigues e Elis Regina. E você sabe o que era o fino da bossa, tá? Violão, guitarra, nem pensar. Guitarra, nem pensar. Só que, ao mesmo tempo, em 65, aconteceu de que a Record estava mostrando aos domingos jogos de futebol do Campeonato Paulista. E os times do Campeonato Paulista resolveram, olha, pessoal, está esvaziando o estádio, vocês estão passando na TV, a gente não está ganhando muito, então o brasileiro está vendo sentadinho no sofá, está perdendo renda, naquela época que futebol não dava muita grana, imagina, né? Então é o seguinte, a gente proíbe a Rede Record, tá? Proibimos a Record de mostrar o nosso campeonato. E aí a Record ficou com um buraco na grade. E sabe o que ela faz? Ela chama, então, o Roberto Carlos, o Erasmo Carlos, e chama a Celi Campelo. Só que a Celi Campelo, aquela do biquíni de bolinha amarelinha, namoradinha do Brasil, ela tinha recém-casado, queria constituir família, ter filhos, o marido não gostou, não curtiu, e eles pegaram a Vanderleia daí, tá? Então eles formaram um programa chamado Jovem Guarda. Tardes de domingo, Jovem Guarda. Quartas de noite, Fino da Bossa. Pessoal, mesmo, olhem bem, olha só o que eu estou falando, mesma emissora, horários e dias diferentes, vai ter uma briga entre eles. Por quê? Porque o Ibope do Fino da Bossa cai, e o Ibope da Jovem Guarda levanta, porque você sabe que Jovem Guarda, querendo ou não, era Beatles, era Beatlemania, tá? Então, os caras da Jovem Guarda, eles iam atrás exatamente, né, dessas canções dos Beatles, e para chegar, pessoal, um LP dos Beatles para cá no Brasil eram 2 meses. Então o que acontecia? O próprio Renato, do Renato e seus Blue Caps, que faleceu este ano, ele pegava o avião, ia para Londres, comprava o álbum dos Beatles, fazia já, olha só, no avião versões, voltava, chamava os músicos, entravam no estúdio, ouviam, ó, eu quero igualzinho, igualzinho aos Beatles.
mesmo solo, mesma guitarra, mesma base, tudo igual, só a gente vai mudar a letra, tá? E aí eles apresentavam, só para ter uma ideia, Menina Linda, que é uma música dos Beatles, tá? Claro que não tem esse nome, né? Mas Menina Linda, para ter uma ideia, o Renato e seus Bluecaps, eles fizeram a versão, tocaram, o público aplaudiu de pé, levaram para estúdio, gravaram, estourou, foi um disco gigantescamente vendido. 2 meses depois veio a música dos Beatles. E o que muitos brasileiros pensavam? Beatles é uma bandinha que está imitando os brasileiros, tá? Então entendam o que era a ironia da época, né? Então assim, tem gente que às vezes implica com a Jovem Guarda, mas lembrando, pessoal, Jovem Guarda tem música que é igual a Beatles. É igual, é a Beatlemania, é a geração do iê, 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 tá? Muito bem. E essa geração agora pergunta o que vocês acham da juventude da época. A juventude vai querer guitarra ou só violão? Vai querer música para dançar, música para cinema, música para namorar ou música de banquinho e violão? Então, obviamente, toda uma geração vai amando Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia, tá? Eles tinham aquela questão toda também, vocês sabem, né, de palco, aquela apresentação deles, aquelas roupas, enfim, então tudo chamava atenção. E o Ibope do fino da bosta cai, o Ibope da Jovem Guarda levanta, 2 anos depois a Jovem terminou, vocês não tem mais Ibope, não tem nada, então a gente vai fazer uma reformulação no programa, tá? A gente vai botar mais apresentadores, vamos chamar o Jair Rodrigues, Geraldo Jandré, o Gilberto Gil, a Nara Leão, vamos fazer um rodízio, tá? A gente vai mudar o nome, vai se chamar agora Frente Única da Música Popular Brasileira, e às vésperas da estreia a gente vai fazer uma passeata contra essa invasão da música estrangeira no Brasil, contra essa guitarra do iê, iê, iê aí. E pessoal, houve essa passeata, o Chico Buarque não foi, mas houve essa passeata, tá? Enfim, cerca de 400 pessoas protestando e tudo mais, né? Para tentar fazer esse tumulto aí, tá? Então houve essa passeata contra a guitarra aqui, que pode ser um tanto, né, estranha assim, né, mas aconteceu, tá? E o terceiro festival de música popular da Rede Record, pessoal, esse arrebentou. Sabe que é 95% de audiência? Sabe que é o Brasil parado ouvindo, tá? E todas as músicas que ganharam do primeiro ao quinto lugar, todas elas eram músicas engajadas. Porque quem vai no festival sabia que a letra era importante. Tá, a harmonia, arranjo, sim, mas a letra é importante. Tanto é verdade que vocês olharem quem é que é o quinto lugar. Roberto Carlos. Vocês acham que o Roberto Carlos foi cantar música iê, iê, iê? De jeito nenhum. Ele pegou uma música engajada, subiu, cantou uma linda interpretação, né? Pumba, quinto lugar. Reparem quem é que é o quarto lugar. É o Caetano Veloso. Alegria, Alegria, que até hoje a gente ouve Alegria, Alegria. E Caetano Veloso, o que fez? Trouxe uma banda de rock argentina chamada Beach Boys. E botou no palco pela primeira vez uma banda de rock com guitarras. Então, assim, caiu o mundo, né, pro festival. Terceiro lugar, Roda Viva do Chico Buarque, que sai de um primeiro lugar, vem para um terceiro lugar. Segundo lugar, Gilberto Gil, que traz uma banda de rock também, Os Mutantes, com Domingo no Parque, ganha o segundo lugar. E o primeiro lugar é Edu Lobo, com Ponteio. Então, reparem, aqui esse festival, vocês vão ouvir falar que é o nascimento da Tropicália. Mistura de instrumentos, mistura de ritmos, com Gilberto Gil e Caetano Veloso. É o nascimento aqui da Tropicália, o tropicalismo. Mais uma vertente da nossa música surgindo a partir de agora, tá? Que é a Tropicália. E momentos marcantes, pessoal, tá? Hebe Camargo foi cantar uma música romântica. Sabe? Não era o lugar para ela, tá? Não sei se vocês lembram, assim, se eu tô falando de coisas de 20 anos atrás, tá? O Rock in Rio hoje não é mais rock. Vocês sabem disso, né? Ele coloca tudo. Vai até Lady Gaga, não tem problema nenhum, né? Porque mudou. Eles querem público, tá? Não quiseram mais restringir. Mas num primeiro momento, pessoal, para restringir isso aí, a galera odiou. Não sei se vocês lembram daquela apresentação do Carlinhos Brown, que ele ia se apresentar antes do Guns. Alguém chegou a ver essa apresentação? Botem no YouTube, Carlinhos Brown, Rock in Rio, Água Mineral. Pessoal, fazia 13 anos que o Guns não se apresentava. O Rock in Rio estava esperando a apresentação do Guns, tá? O pessoal ali, você sabe, o Axl
já vinha para entrar tarde, já vinha para atrasar. Era sempre assim. Então o público estava ali. E aí o Carlinhos Brau é aquela coisa do Rock in Rio tentar misturar. Hoje não teria problema, porque hoje está já estabelecida essa mistura. Mas na época era uma mistura muito na hora. E aí o Carlinhos Brau foi cantar, o pessoal vaiando ele, né? Disse, vocês querem rock? Eu vou cantar rock aqui e tal. E a coisa saiu dos eixos, ele tá passando naquela avenida, e aí é uma chuva de garrafa, tá? É aquela coisa toda, sabe como é que é, né? É o cara certo, mas na hora errada, é o cara certo no público errado, tá? Então isso estava acontecendo aqui para Hebe Camargo. Só para você ter uma ideia, a Hebe Camargo foi num festival de música engajada, cantar música que não era engajada. Ela foi vaiada do início ao fim, tá? O Erasmo Carlos foi vaiado do início ao fim. E, pessoal, se vocês quiserem ver, eu botei lá no meu canal o Sérgio Ricardo quebrando o violão. Vocês já ouviram nesse festival de 67. O Sérgio Ricardo, eu botei lá um vídeo de uns 25 minutos, né, que eu comento toda a apresentação dele. Ele vai lá e indignado porque ele é vaiado, ele para, quebra o violão e arremessa contra a plateia, tá? Então, só para ter uma ideia, né, teve momentos marcantes, tanto é que esse festival de 67 tem o documentário chamado Tropicália, tem aquele outro chamado Uma Noite em 67, tá? Tem tudo ali, tá? Sobre esse festival que deu 95% de audiência, tá? Bom, enquanto isso, a Globo, ela vai surgindo também. O que faz a Globo? A Globo imita a Record. Hoje a Record imita a Globo, né? Mas naquela época a Globo sai imitando a Record. A Globo vai lá e faz um festival também, que era o FIC. Tipo, aquela coisa assim, tem o Big Brother, a gente inventa a Fazenda, que tem animais, numa fazenda, tá? Mas é a mesma coisa. Mas tem animais, né? É a mesma coisa. A Globo vai lá e faz um festival igual. Só que a gente vai botar também gente estrangeira. Então é o Festival Internacional da Canção. Tá, mas é a mesma coisa? Não, mas temos estrangeiros agora, né? Enfim. Então aquela coisa de que o Chacrinha dizia, né? Na TV, nada se cria, tudo se copia. Então a coisa está acontecendo nesse sentido. Estão se copiando a partir de agora, tá? E aí o Chico Buarque vai lá, dá uma música para Sinara e para Cibele. As duas cantam, que é a música chamada Carolina. E a Carolina tem tudo a ver com a Lorena, lá das meninas, é aquela menina que fica assistindo tudo de dentro da janela, ali olhando para fora, não quer se meter no país, não quer se envolver, não quer emitir opinião, fica olhando tudo daquele quadradinho ali, tá? Essa é a Carolina. E aí, pessoal, entra o terceiro álbum aqui do Chico Buarque, tá? Deixa eu marcar aqui o terceiro álbum do Chico Buarque. Esse álbum aqui, né? O terceiro, também não é uma capa muito legal. Vocês viram, né, também os títulos, né? Chico Buarque, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. Só o quinto mesmo que vai ser Construção. E aí tem um título, tem uma feitura. Então esse álbum aqui é o álbum terceiro dele, tá? Bom, aí teve a Bienal do Samba, tá? A Bienal do Samba. O Chico Buarque fatura o segundo lugar com uma música chamada Bom Tempo. Não era uma música engajada, mas ele vai lá e fatura o segundo lugar, tá? Interessante ver isso aqui também. E aí nós temos a passeata dos 100 mil, contra a morte, aquele do Edson Luiz, aquele que vocês já devem ter visto em história, né? Enfim, tá ali o Chico Buarque, ó, representando a classe artística também, tá? Aí o FIC da Globo, esse FIC da Globo aqui, pessoal, também dá o que falar, tá? Em 68, tá? O que aconteceu? O Chico Buarque e o Tom Jobim fizeram uma música chamada Sabiá, que eles vão pegar, é uma música engajada? Sim, vai mostrar o drama dos políticos exilados. E vocês estão lembrados da canção do exílio, né? Não permita Deus que eu morra, assim que eu volte para lá. Então era o drama dos exilados lá fora. Tinha tudo a ver com essa intertextualidade com a música Sabiá, com a canção, com o poema a Canção do Exílio do Gonçalves Dias, tá? Era engajada, era. Mas, pessoal, sabe quem é que foi segundo lugar? A música talvez mais engajada de toda a história do Brasil. Para não dizer que não falei de Flores do Geraldo Vandré. Do Geraldo Vandré, lembra? Caminhando e cantando e seguindo a canção. Pô, foi tocada no impeachment do Collor, tá? É uma música que era extremamente engajada. E aí entra muito Diz que me disse, diz que os militares não aprovaram de ela ser o primeiro lugar, que ela não poderia ser,
e tudo mais. E quando é anunciado que Sabiá foi o primeiro lugar, o Maracanãzinho com 20 mil pessoas, mas faz uma vaia gigantesca. Gigantesca, pessoal, tá? Cai abaixo. E o Geraldo Vandré, ele vem, assim, ele é um gentleman. O Geraldo Vandré chega e diz, por favor, gente, para vocês que acham que me apoiam vaiando, vocês não me ajudam desrespeitando os autores da letra da música Sabiá, que é Tom Jobim e Chico. Tem mais uma coisa, né? A vida não se resume a festivais, bola para frente. Então, aqui só para você ter uma ideia, o quanto o público que ia queria do artista o engajamento, queria sangue, queria engajamento, não queria letras alienadas, por exemplo, tá? Muito bem. E aí o Festival de Música da Rede Record, de 68, é aquele festival que vai ficar conhecido, pessoal, como Festival Tropicalista. Porque quem é que ganha? Só o pessoal da Tropicália. O pessoal da Tropicália é que fatura ali. Reparem, Tom Zé em primeiro lugar, vocês têm Divino Maravilhoso do Caetano e Gil em terceiro, os Mutantes em quarto, tá? O Chico Buarque é arrastado lá para o sexto lugar. Estão vendo? Lá para o sexto lugar. Então aqui é um festival tropicalista. Só que, pessoal, estão vendo? É novembro e dezembro de 68. Novembro e dezembro de 68. E o que vai acontecer 13 de dezembro de 68? Você sabe muito bem, o AI-5, dando plenos poderes aos militares a partir de agora, tá? E o que acontece rapidamente, só para ter uma ideia. Pessoal, 5 dias depois, eles levam Chico Buarque para interrogatório. E dizem para o Chico, Chico, olha só, a gente não curte a tua música, tá? A tua música bate de frente com o nosso país. Então é o seguinte, tipo, não tá satisfeito? Tchau. E outra coisa, tá? Toda vez que tu for se apresentar ou sair para alguma outra cidade, tu tem que nos dizer. E aí, entendam, tu é, na verdade, um músico, um artista que está sendo vigiado a partir de agora, que não tem mais liberdade. E aí chegam 14 dias depois, 27 de dezembro, no Caetano e no Gil, prendem Caetano Veloso e Chico Buarque, raspam os cabelos dele, prendem no exército, prendem por 2 meses, liberam e dizem, ó, vocês estão proibidos de dar entrevistas, de cantarem, tá? Ok? Sim, mas a gente é artista, que a gente faz? Não sei. E aí o que vai fazer Chico Buarque, o Caetano e o Gil, vão pedir autorização para fazer 2 shows para Londres. Aí o que vai acontecer com o Geraldo Vandré? Vai para o Chile. O que vai acontecer com o Chico Buarque? 1 mês e 1 dia depois das 5, ele parte para a Itália, tá? Ele parte para a Itália. Na Itália, a pessoa vai ficar 1 ano e 2 meses. Lembrando, por que ele partiu para a Itália? Sabia italiano. A música A Banda tinha estourado lá na Itália, tá? Ele já conhecia lá e ele achava que poderia fazer uma espécie assim de sucesso paralelo na Itália também. Ele sabia italiano, né? Muito bem. E aí, para você ter uma ideia, a gente entra no ano de 69. Pergunta 9, os grandes vencedores de festivais, Chico, Vandré, Caetano, Gil, estão no Brasil? Não, estão exilados, tá? Então é um festival, turma, água com açúcar, tá? Tanto é verdade que, olha só, eles proíbem o uso de guitarras. O festival de 69 tem censura nos instrumentos musicais, não se coloca mais guitarra, tá? E aí, com todo o respeito ao Paulinho da Viola, ao Agnaldo Raiol, a Vanusa, mas eles eram, digamos assim, né, não os grandes dos festivais ali, tá? Estão concorrendo agora, tá? Então, o festival já sob a questão da censura. E aí, pessoal, aqui, o Chico Buarque, ele pensou que a coisa ia acontecer na Itália. Não aconteceu. Shows cancelados, ele tinha, inclusive, mandado vir daqui do Brasil o Toquinho, para acompanhar ele no violão. O Toquinho fica um tempo, acaba voltando, porque não tá dando certo. E aí o Chico decide, pô, eu vou ter que fazer um disco em italiano, tá? Esse disco aqui, ó, Chico Buarque na Itália. Esse disco aqui, ó, tá? O que ele fez? Ele pegou algumas músicas que ele achava que ficariam legais em italiano, a banda tá aqui, né, óbvio, né? E ele faz esse disco na Itália, tá? Então eu tenho um disco em italiano aqui, pessoal, certo? Só que, de novo, né? O tempo passa, ele vê que a coisa não está acontecendo, ele vê que ele é um artista brasileiro,
que sabe falar do Brasil, e aí ele pensa, eu vou voltar. Só que aí o próprio Vinícius diz, tu volta? Mas tu volta fazendo tumulto. Volta pedindo programa, se apresentando na Globo, volta lançando LP, volta lançando alguma coisa, tá? Então é isso que pedem para ele, né? E realmente ele vai voltar, pessoal, tá? Ele vai lançar esse aqui, só para ter uma ideia, né? O Chico Buarque Volume 4. Esse aqui é o anterior, então, ao Construção, tá? Chico Buarque Volume 4. Só que quando ele chega, pessoal, o que acontece? Ele chega, e o que está mais colocado em tudo quanto é lugar? Ele chega em 70, é o auge da repressão. Só que o Brasil está tendo um crescimento econômico. E o Brasil, não sei se vocês sabem, né? O Brasil ele foi tricampeão mundial. Então, todas aquelas questões assim, né, que afloram o nacionalismo, claro que sim, né? Pô, Brasil, Pinelo, sai com um campeonato mundial, dá essa noção, né? E aí tem algumas marchinhas que começam a vir muito fortes no Brasil, né? Lembra aquela, né? 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. A ditadura vai lá e já pega para ela. Aquela outra música também, Eu Te Amo, Meu Brasil, da dupla Dom e Ravel, que diz, né, as praias do Brasil ensolaradas, araiá, né? E aí, tudo isso aí a ditadura pega para ela. Ou seja, olha, a gente está vivendo um crescimento econômico, a gente está no caminho certo. E claro que tu não aceita a contestação. E quando tu não aceita a contestação, que tu coloca Brasil, ame-o, odeia. Tu não tá gostando? Rua daqui. E o Chico Buarque voltou e o Chico Buarque não tá gostando disso aí. Tá? Para ele, tá dizendo isso aí, não é o meu país. O Médici ali fazendo propaganda, ninguém segura este país. E aí o Chico Buarque, pessoal, ele vai lançar. E aqui, deixa eu antes mostrar aqui para você, pra gente encerrar, né? O Chico Buarque vai lançar uma música, tá? Uma música que eu acho que vocês conhecem, tá? Ele pegou duas só, é um LP, duas músicas só, tá? Uma, inclusive, tá no álbum Construção, que é Desalento. E a outra é Apesar de Você. Acho que todo mundo já ouviu falar Apesar de Você. Apesar de Você, ele fez essa música contra a situação do Brasil. Só que ela é liberada pelo censor, ela é colocada nos rádios, toca e aí começa a dizer, opa, apesar de você, amanhã é de ser outro dia, isso aqui não é pro Médici, isso é o Médici, ele tá zombando. Trouxa. Então, a partir de agora, é atenção redobrada no Chico Buarque, pessoal, tá? Atenção redobrada. E aqui, para encerrar a nossa aula, eu botei algumas capinhas de LP para vocês entenderem, né, o que é uma arte não LP. Olha só, atleta e treinador. Olha o nome. Preferido e predileto. Chanceler e diplomata. Galã e granfino. Marlboro e Hollywood. Redator e jornalista. Cacique e pajé. Divisor e consciente. E esse aqui é muito bom, né? Domingo e feriado. Olha a dupla, domingo e feriado. E aí a gente encerra com essa música aqui, porque semana que vem a gente vai entrar exatamente no álbum Construção, tá? Então, olha só, o que diz o Chico? Quando eu lancei a música Apesar de Você, quando eu cheguei da Itália, já existia censura prévia. Mas eu não tinha conhecimento de toda essa parte burocrática. Cheguei com esse disco, o quarto, né? Essas músicas com certeza foram submetidas à censura. Foi na volta que eu fiz e gravei Apesar de Você. O problema começou aí porque a música foi submetida à censura e passou. O disco saiu, começou a fazer sucesso, a tocar no rádio. Então o disco foi apreendido. Proibiram uma música que já tinha sido liberada. O censor que deixou passar a música foi punido. Ficou então aquela marcação cerrada em cima de mim. Fiquei sendo uma espécie de traidor que tinha enganado a censura e o negócio começou a pesar. E pessoal, então semana que vem a gente vai entrar, né, no álbum Construção, tá? Ver como é que funciona aqui. Então fiz hoje, né, uma espécie assim de imersão na nossa música, para vocês verem, né, um pouco, né, sobre a questão do Chico Buarque, tá? E o bom é que ele esteve nascendo dentro da ditadura, tá? Essa é a verdade. Então, semana que vem a gente entra no álbum Construção, a gente vai ver então aí, né, como é que funciona este álbum agora que tem um nome,
é o quinto, que não é um álbum só engajado, tá? Pelo contrário, é um álbum que tem engajamento, tem música lírica, poética, de amor, e música também de forma, formal, como vocês vão ver, né? Aquela questão da diversos dodecassílabos, como a própria música, a construção, que o título é autoexplicativo, tá? Então, um grande abraço a todos, pessoal. Até semana que vem, então. Tá? Até semana que vem.